Tom Jobim gravou muitos discos nos Estados Unidos. Quando chegava de noite no quarto do hotel sozinho, cansado de falar inglês o dia inteiro no estúdio, costumava falar português em voz alta. Pão, feijão, alemão, João, me dá um cafezinho que eu estou fraquinho sentado nesse banquinho. Segundo ele, para recolocar o maxilar no lugar. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o canal O Arranjo. Seja bem-vindo. No disco The Wonderful World of Antônio Carlos Jobim, gravado em 1964, Tom cantaria pela primeira vez em disco. E em 4 das faixas ele cantaria em inglês. Ele tinha ainda a responsabilidade de cantar arranjos do melhor arranjador de Frank Sinatra, Nelson Riddle. Nesse disco ele grava pela primeira vez a canção A Felicidade, parceria dele com Vinícius de Moraes, e um dos seus primeiros sucessos internacionais. A Felicidade fazia parte da trilha do filme Orfeu do Carnaval, de 1959, que foi o vencedor da Palma de Ouro em Cannes e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. No começo dos anos 1950, Tom Jobim, em início de carreira, se apresentava em boates como o Clube da Chave, em Copacabana, enquanto Vinícius já era conhecido e reconhecido como um dos maiores poetas do Brasil. Eu conheci o Vinícius ligeiramente, mas nunca tinha sido assim, formalmente apresentado. Conheci o Vinícius do Clube da Chave. Ele chegava do exterior, ele era diplomata e juntava aquela roda. E eu ficava assim um pouco, cerimonioso com ele. Vinícius voltou de uma temporada de 3 anos como vice-cônsul em Paris com uma ideia de um musical. Fazer uma adaptação da tragédia grega de Orfeu e Eurídice para a realidade de uma favela carioca. Seria o Orfeu da Conceição. Já tinha o texto pronto. Procurava um parceiro para escrever as músicas. O jornalista e futuro letrista da Bossa Nova, Ronaldo Boscoli, era cunhado do Vinícius nessa época e sugeriu o nome de Tom Jobim para ser o parceiro que ele estava procurando. Em um fim de tarde, em maio de 1956, Vinícius estava tomando um uísque com o jornalista Lúcio Rangel no Vilarino, uma mistura de mercearia e uísqueria no centro do Rio, muito frequentado por jornalistas e artistas. O jovem Tom Jobim trabalhava como arranjador ali perto, na gravadora Odeon, e estava tomando uma cerveja sentado na mesa ao lado. Lúcio Rangel já o conhecia e o convidou para sentar na mesa, tendo sido responsável por apresentar formalmente os 2 futuros parceiros. Nós chamamos ele, veio para a mesa. Então eu contei a história mais assim, por alto para ele. Né? Contei a história, ele me escutando assim muito sério e tal. E quando eu acabei, ele falou assim, escuta, e tem um dinheirinho aí nisso? Eu até fiquei meio escandalizado. Essa foi a maior gafe que eu dei, porque eu estava muito pobre, precisando pagar aluguel, magrinho, e eu carregava uma pasta cheia de arranjos, com aqueles lápis e apontadores. Eu vivia fazendo arranjo para as cantoras, né? Pois é, eu sou o Paulinho tinha acabado de nascer, tava aquela... O Lúcio me apresentando ao Vinícius de Moraes, e eu então fiz aquela gafe e disse, escuta, tem um dinheirinho e coisa... E o Lúcio ficou chocadíssimo, até hoje ele fala comigo, você sabe o que você disse quando eu apresentei você ao Vinícius? Começaram timidamente a compor juntos. Havia um clima cerimonioso entre o poeta famoso e o jovem compositor, 14 anos mais moço. No início a parceria não funcionou muito. Fizeram o que o Tom chamaria depois de uns sambas desajeitados. Um dos motivos para isso, possivelmente, era a pouca prática que Vinícius tinha como letrista de música. Ele tinha escrito algumas letras para canções no início dos anos 30, mais de 20 anos antes, e depois nunca mais. Mas logo a parceria engatou, e ninguém na época poderia imaginar. Ela iria revolucionar a música brasileira. Orfeu da Conceição foi um sucesso. Encenada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tinha cenários de Oscar Niemeyer. Quando a cortina abria, o público aplaudia o cenário, antes da peça começar. Pouco depois, a peça foi adaptada para o cinema pelo francês Marcel Camus, virou Orfeu do Carnaval. Apesar da trilha original da peça ser muito boa, com músicas como Se Todos Fossem Iguais a Você, o produtor do filme, Sacha Gordini, exigiu que fossem compostas novas músicas para o filme. O motivo, claro, não era musical, era financeiro. As músicas da peça já estavam editadas, e o produtor do filme queria ser o editor das novas músicas, o que garantia para ele, de cara, 50% da renda das músicas. Tom e Vinícius compuseram 3 músicas para o filme: O Nosso Amor, Frevo e A Felicidade. A Felicidade era a música que abria o filme, na voz de Agostinho dos Santos, com violão de Roberto Menescal. Assim como a peça Orfeu da Conceição foi importante para dar prestígio ao jovem compositor Antônio Carlos Jobim no Brasil, o filme Orfeu do Carnaval levou o nome dele para o mundo todo. A Felicidade é um samba,
E como todo samba, tem uma melodia sincopada. Melodia sincopada é aquela que não cai nos tempos fortes da música. Ela está sempre deslocada, ela está na síncope. Tristeza não tem fim. Notem como as notas da melodia nunca caem no tempo forte. Estão sempre deslocadas. Felicidade sim. Nessa gravação de A Felicidade que vamos analisar nesse vídeo, há uma variação da melodia que não se ouve em nenhuma outra gravação dessa música. A música foi lançada no filme com esse trecho sendo cantado assim. Por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei. Já nessa gravação, há 2 espaços abertos na melodia que não se ouvia antes. Por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei. O curioso é que essa música foi composta por telefone e por carta, já que Vinícius de Moraes estava trabalhando como diplomata em Montevidéu. Eram cartas às vezes tensas, porque o diretor do filme, Marcel Camus, não estava muito seguro em relação à música. Ele falava para o Tom que a música subia quando tinha que descer e vice-versa, mas principalmente reclamava da letra. Eles trabalharam tanto na letra que algumas estrofes foram inteiramente descartadas, como essa que Tom Jobim escreveu e que só foi gravada por João Gilberto. O arranjador dos sonhos de Tom Jobim e de todo o pessoal da Bossa Nova era Nelson Riddle. Riddle começou a carreira como um trombonista mediano, mas logo descobriu que a sua verdadeira vocação era fazer arranjos. Um dos seus primeiros arranjos para a gravadora Capitol foi da música Mona Lisa, o maior sucesso da carreira de Nat King Cole. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. A Capitol Records contratou em 1953 o cantor Frank Sinatra, que vivia numa fase muito decadente, e indicou Nelson Riddle para ser o novo maestro e arranjador de Frank Sinatra. A parceria dos dois deu nova vida à carreira do cantor. Quando, enfim, Tom teve o seu sonho realizado, o arranjador do seu disco seria Nelson Riddle, ele ficou inseguro, o que era compreensível. Como eu já disse, ele nunca tinha cantado em disco antes. Ele ainda teria que tocar e cantar ao mesmo tempo, enquanto era gravada ao vivo a orquestra regida por Riddle. A única exigência que Tom fez para o disco é que o baterista fosse brasileiro. Afinal de contas, tocar samba ainda era muito difícil para os bateristas americanos. O baterista escalado foi o grande Dom Román, um dos maiores bateristas brasileiros de todos os tempos. Tom ficaria responsável pelo piano ou pelo violão. Nessa faixa, A Felicidade, ele gravou violão. A forma dessa gravação de A Felicidade é ABC. Diferentemente de outras gravações dessa música, não há repetição das partes. E as partes têm tamanhos diferentes. A primeira parte, A, tem 8 compassos. A parte B tem 16 compassos. E a parte C tem 26, além da introdução de 8 compassos e a coda. O violão faz um acorde em quartas no extremo agudo do instrumento, e depois outro acorde na região média. Depois, mais 4 compassos, agora com baixo e bateria para completar a introdução. Tristeza. Na parte A, quando entra a voz, continua apenas violão, baixo e bateria. Felicidade sim. As cordas entram na parte B e vão ter 3 mudanças bruscas de região em que elas estão tocando, com o violino mais agudo, o da ponta, subindo uma oitava. A primeira vez acontece logo na entrada. De Ré para Ré, uma oitava. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Agora outra subida de oitava, também de Ré para Ré. Brilha tranquila. Agora outra indo mais no agudo, de Sol para Sol. E cai como uma lágrima de amor. Um pequeno improviso de flauta no fim dessa parte. Na parte C terão 4 frases de cordas que partem do agudo para o muito grave em um compasso. Nas 2 primeiras vezes serão só os violinos, mas nas outras 2 a frase prossegue com violas e cellos, para ir ainda mais grave. A cama harmônica agora está no sopro. Temos a primeira frase. A segunda saindo ainda mais do agudo. Os violinos agora fazendo uma frase ascendente. O ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei. Violas e cellos em uníssono agora.
tudo se acabar na quarta-feira. Trombone sola a melodia com cama harmônica das cordas numa região ampla, do agudo até o grave. Violinos lentamente indo para o grave. As flautas fazem uma tríade de Dó maior sobre o acorde de Si bemol, para acabar com um toque dissonante. Bom, esse é o canal Arranjo. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Muito obrigado. A felicidade é uma coisa louca e tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem e os de passarinho, tudo bom ela tem. Pois é por ela ser assim tão delicada que eu trato dela sempre muito bem. Tristeza